Continuando nossa aula, vamos falar de conjuntos numéricos. Alguns desses conjuntos você já vem estudando há bastante tempo. Vamos só lembrar alguns deles aqui antes de passarmos para o conjunto dos números reais, que é o objetivo deste nosso vídeo. Quando vocês começaram a estudar a matemática, ainda muito pequenos, vocês já ouviram falar nos números naturais, aqueles números que os seres primitivos, aquelas pessoas lá de muitos tempos atrás, utilizavam para contar. Contavam os animais, contavam as plantas que eles tinham, os alimentos que eles tinham. Então, era só números positivos e o zero, que indicava um vazio. Então, todos os números positivos faziam parte desse conjunto dos números naturais. Só que o ser humano foi evoluindo. Precisávamos também de números além de positivos, precisávamos dos negativos. E aí o que fazer? Já existiam os naturais, já estava todo consolidado. Então fizeram um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Só que os números inteiros, eles não têm só os negativos, eles se juntaram também a eles os naturais. Então, o conjunto dos números inteiros, ele ampliou esse conjunto dos naturais. Todos os elementos que pertencem aos naturais pertencem também ao inteiro. Então, os inteiros ficaram com os positivos e com os negativos. Claro que também com o zero, porque o zero não é nem positivo nem negativo. O ser humano foi evoluindo, matemática foi evoluindo. Precisávamos de outros tipos de números, os fracionários e os decimais. E aí? Criou-se um novo conjunto, racionais, que racional vem justamente de quociente, por isso que é essa letra Q aqui. Então, o que é que esses números racionais ampliaram? Números fracionários e decimais. Temos dois tipos de decimais, os finitos e os infinitos e periódicos. Vocês já viram dízima periódica em alguns estudos anteriores, então agora a gente já está vendo que eles fazem parte dos números racionais. Percebam também que os racionais não têm só esses elementos aqui, não são apenas os infinitos e periódicos, os fracionários e os decimais finitos, não. Além disso, temos os negativos e os positivos. Então, se a gente for perceber, há uma ampliação. Começou com o natural pequeno, evoluiu para o inteiro, racional está um pouco maior. Só que os racionais também ficaram limitados, porque eles só têm decimais finitos e as chamadas dízimas periódicas. E aqueles que são infinitos e não periódicos? Aquelas raízes não exatas. E o número π? Para isso tiveram que fazer um outro conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Irracional vem justamente do que não seja racional. Então, se nos racionais a gente tinha a dízima periódica e os decimais finitos, nos irracionais nós temos aqueles números que eles não têm fim, mas eles não têm uma periodicidade. Tem o número π, que inclusive no vídeo do professor Jonael ele explica de onde veio essa constante matemática π, e as raízes não exatas. Lembra que raízes exatas nós já estudamos anteriormente, pertence ao conjunto dos números racionais. Só que os irracionais, percebam que eles não seguiram a sequência dos outros conjuntos, ele não ampliou. Ele foi criado justamente para conter esses elementos. Ele ficou separado desses outros conjuntos aqui. E aí, como é que a gente faz para juntar tudo isso? Por isso que foi criado o conjunto dos números reais. Então, esses números reais, todo e qualquer tipo de número que nós imaginarmos pertence a ele, com exceção da raiz quadrada de número negativo, que não pertencem aos reais, pertencem ao conjunto dos números complexos, que vocês só vão ver dependendo do curso superior que vocês forem fazer. Então, esse aqui a gente não vai trabalhar, é só para que você conheça e saiba que existem. Então, números reais são todos esses números aqui que a gente imagina. Agora, perceba que esse conjunto real, conjunto dos números reais, ele é o maior conjunto que a gente vai estudar por enquanto. Percebam também que todos esses outros conjuntos que nós já conhecíamos são subconjuntos dos números reais, porque todo e qualquer número natural, inteiro, racional e irracional também é real. Mas eu não posso dizer o contrário. Eu posso dizer que todo número natural, ele é real, mas eu não posso dizer que todo número real é natural. Lembra aquela história do copo e da garrafa?
Você pode colocar o conteúdo da garrafa dependendo da garrafa que você tiver. Se você tem uma garrafa pequena, você coloca um conteúdo pequeno. Se você tem uma garrafa grande, você pode colocar um conteúdo maior. A mesma coisa aqui nos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Percebam que, por exemplo, aqui, menos 5 pertence aos reais, menos 5 pertence aos inteiros, mas menos 5 não pertence aos naturais, porque nós já sabemos que os naturais são apenas os números positivos, a partir do zero, todos os números positivos. Então, menos 5 não pertence aos naturais, mas com certeza pertence aos inteiros, pertence aos racionais e aos reais. Então, se a gente for observar, cada elemento a gente tem que pensar na própria definição de conjunto. Para isso também temos que lembrar que existe a chamada reta numérica. Quem separa os positivos de negativos? Os zeros. Lembrem-se que à direita são sempre os números positivos, à esquerda são sempre os números negativos. Percebam que tem lugar para todos os números dentro desta reta numérica. Ninguém vai brigar com ninguém, não. Cada elemento tem o seu lugar correspondente. Vamos ver algumas questões aqui da atividade para ajudar vocês. Ele colocou aqui todos esses números para que a gente possa dizer quais deles são naturais. Aí eu lembro que naturais são os menores aqui, zero e positivos. Então, se eu for observar, eu tenho apenas o zero e o 1 como sendo números naturais, porque os outros não pertencem aos naturais. Como é que eu faço para saber quem são os inteiros? Olha uma dica que eu vou dar para vocês. Tudo que você escreveu no natural, escreva no inteiro também. E aí procure quais são os outros que também são inteiros. Então, eu já sei que o 0 e o 1 vêm para o inteiro, mas o inteiro ampliou para o negativo. Negativo desde que seja inteiro. Não vamos sair colocando todo número negativo, não, porque esse menos 2,3, esse menos 1/4 não pertence aos inteiros. Então, se eu for olhar, eu vou acrescentar somente o menos 4, que é o único número negativo que pertence a z. Então, se você quiser uma dica, apenas coloque tudo que você já tinha escrito no natural, procure apenas a ampliação dos inteiros, que foram os números negativos. Ele está perguntando na letra C, que pertence a Z, que é inteiro, mas não pertence a N. Quem a gente escreveu aqui em Z, que não escreveu em N? Olha que fácil. Qual é o único número que pertence a Z, que não pertence a N? O menos 4, já que o menos 4 é um número negativo e naturais não têm números negativos. Quem pertence a Q, que é racional, mas não pertence a Z? Não posso colocar nem menos 4, nem zero, nem 1. Então, vamos lembrar da definição dos racionais. Decimais finitos, menos 2,3. Vou fazer a divisão, que nós já vimos anteriormente, para a gente separar o número, saber se ele é fracionário, decimal. Posso fazer essa transformação sem problema nenhum. Divido 1 pelo 4, eu vou encontrar um decimal finito também. Olha só a dízima periódica aqui que nós temos. Então, quais são os que pertencem a Q, mas não pertencem a Z? Justamente esses elementos que são os fracionários decimais, dependendo do decimal e dependendo do fracionário também. Se esse número raiz de 8, se tivessem perguntado, raiz de 8 pertenceria a quem? Pertenceria apenas aos reais, porque, ou então irracionais, porque são as raízes não exatas. Então, se não foi pedido, você não é obrigado a escrever todos os números que tem aqui, vai depender da questão. Segundo, ele colocou apenas 4 representações do algarismo 6, 6, raiz de 6, 6,6 e menos 6. Só que ele quer reais e naturais. Naturais, positivos. O único positivo aí que nós temos, 6. Reais e inteiros. Sei que o 6 já vai fazer parte aqui, só que vai ter outro número também. Não pode ser o raiz de 6 nem o 6,6. Então, menos 6 se junta ao 6 que eu já sabia. Real e racionais. Pode ter certeza que esses 6 e menos 6 virão para cá, mas vai ampliar. Quem mais vem para esse conjunto dos números racionais?
Olha só um decimal finito aqui, 6,6. E irracionais, real e irracional. Lembre que você não vai fazer o mesmo que você vinha fazendo, não. Você vai colocar apenas raízes não exatas. Percebam aqui, ó, que o irracional é separado. Apenas raiz não exata, raiz de 6. Então, se a gente for observar direitinho, os números, eles não brigam entre si. Cada um tem o seu lugar correspondente. Cabe a gente saber. Quinta questão, José colocou na calculadora a raiz de 50 e olha o resultado que José obteve, 7,0710678. Já está dizendo, esse número tem infinitas casas decimais e não é uma dízima periódica. Então, que tipo de número ele é? Qual é o conjunto a que ele pertence? Fica fácil da gente descobrir, né? Tenho certeza que vocês já descobriram, né? A sexta, ele pede para a gente construir uma reta numérica, uma reta real. Olha os números correspondentes aqui. Sugiro que, mesmo sem ter, coloque o zero, que separa positivo de negativo, para que você possa identificar, sabendo que os negativos ficam à esquerda e positivos à direita. Então, se eu não tenho aqui, mas se eu sei que o zero é a origem, posso marcar o zero aqui e à direita colocar os positivos e à esquerda os negativos. Lembrando que você não pode colocar em qualquer lugar, não. Por que que o menos 5,4 ficou aqui? Você tem que dividir o 5 pelo 4 para saber qual é o decimal correspondente. Por que que o 7 meios ficou aqui? Você tem que dividir o 7 pelo 2 para saber qual é o lugar dele. E essa raiz quadrada de 9? Cuidado, porque a raiz quadrada de 9 ela é 3, é exata. Então, não é um número irracional. Então, se você pensar direitinho, esse conjunto ele só vem ampliar, vai aumentar nossos conhecimentos a partir de agora.